Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32 da palavra de Deus. Amém? Aleluias. Diz assim: E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a carregar a sua cruz. Amém? Glórias a Deus. Quantos estão crendo que essa palavra é do Senhor? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui essa noite para pregar a tua palavra. Senhor, abre as portas dos céus agora, usa o pregador e fala com a sua igreja e nos renova no teu espírito, em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar nessa noite. Quantos acreditam que essa palavra é de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Alabaxuderébia. Eu quero pregar sobre o tema nesta noite: os inimigos da cruz. Quando a palavra do Senhor nos apresenta, o assunto da cruz é o ápice da salvação. A Bíblia está nos apresentando a própria doutrina que a teologia vai chamar de soteriologia, a doutrina da salvação. E esta salvação, ela está consumada na cruz do Calvário. A cruz é a derrota do inferno e a vitória de todo aquele que crê. De sorte que se alguém aqui esta noite deseja ser um vencedor, terá que passar obrigatoriamente pela cruz. Eu não sei, o som parece estar reverberando em algum lugar. Vê para mim onde é que esse som está reverberando. Se é nessa caixa aqui do teclado, se é aqui na frente. Parece que ela está reverberando aqui no meu ouvido. Amém? Então perceba esta noite que o Senhor está falando para nós que esta cruz é o cumprimento daquilo que o profeta Isaías profetizou no seu livro, no capítulo 53. A palavra de Deus vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Abaixa um pouquinho, acho que é o da embaixada que está alto, né? Não, baixa um pouquinho aqui o da bateria ali. Tem algum som reverberando, está me atrapalhando aqui a pregar. Vê se você descobre aí, me ajuda aí por favor, que eu não posso descer aí para ver. Eu estou falando, o som está repetindo em algum lugar, que está dando um eco aqui, está me atrapalhando. Por favor, com todo respeito. Aleluias. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que é ali na cruz, é onde Ele tomou as nossas enfermidades, é onde Ele assumiu as nossas iniquidades. Então, a pessoa que quer ser salva, ela só pode ser salva na cruz, porque a cruz é o único lugar em que as iniquidades foram destruídas, em que as iniquidades foram destroçadas. A Bíblia vai falar no Antigo Testamento a respeito, aí está melhorando, tá? Aleluia. Ela vai falar a respeito de uma tipologia, diga bem alto, tipologia, que vai reverberar no Novo Testamento, que é o sangue que foi derramado do Cordeiro Pascual. Quando Deus mandou Moisés matar os cordeiros, e eles deveriam comer a carne do cordeiro, e deveriam passar o sangue nas vergas e nos umbrais das portas. Aquilo era um ato profético, tipológico, do Cordeiro de Deus que viria no Novo Testamento, e esse Cordeiro se chama Jesus de Nazaré. Aleluia, melhorou, aleluia, obrigado, aleluia. Esse Cordeiro, ele se chama Jesus de Nazaré, que quando chega para se batizar nas águas do Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus. Ele era o antítipo, o cumprimento do tipo do Cordeiro que Moisés mandou matar no Antigo Testamento.
E João Batista vai dizer: este é o Cordeiro, Jesus, que tira o pecado do mundo. Mas como é que o Cordeiro tira o pecado? Ele tira o pecado derramando o seu sangue. Ele tira o pecado morrendo por uma humanidade pecadora. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão e glorifique a Deus. É lá na cruz do Calvário que ele encontra a expressão máxima da salvação de todo aquele que crê. Então a cruz é o símbolo maior da vitória da igreja e da vitória do cristianismo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Se você quer ser salvo, você tem que abraçar essa cruz essa noite. Você tem que aceitar aquilo que foi oferecido para você na cruz, a saber, a carne do Cordeiro e o sangue do Cordeiro, que é Jesus. Só um pouquinho de som aqui em cima, por favor. Você precisa passar pela cruz. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. E o segundo livro mais vendido do mundo se chama O Peregrino, que é uma obra de John Bunyan, que teve um sonho profético. Neste sonho que ele transformou em um livro chamado O Peregrino, em inglês The Pilgrim Progress. Este livro, ele vai contar a jornada do peregrino que sai da cidade da destruição rumo à cidade celestial, e ele vai passar por coisas terríveis até chegar lá, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Só que quando o peregrino sai da cidade da destruição, e tem o filme que você pode ver também, ele tem uma trouxa nas costas, e essa trouxa, ela simboliza o pecado, a iniquidade que está sobre o homem, sobre a mulher, sobre a humanidade. E ele começa a sua jornada rumo a cidade celestial, mas aquela trouxa pesa nas costas dele, e o objetivo dele é se livrar daquela trouxa que faz pesar a sua alma, que faz pesar o seu espírito, que faz pesar na sua vida, porque o salário do pecado é a morte. E ele começa a jornada, e ele só consegue se livrar dessa jornada quando ele encontra a cruz. No meio do caminho, ele tenta se livrar daquele jugo que está sobre ele, e alguém vem ao seu encontro e diz: não, você não consegue se livrar desse jugo sozinho. Quando você encontrar a cruz, o jugo vai cair por conta própria. Era até para você ter dado mais glória. Rebidara sábia. Pecado não sai com religião, ele não sai com crendice, ele não sai com superstição, não sai com tortura. Rebacobidara sábia. Penitência, ele sai com o sangue que foi derramado na cruz. E a Bíblia vai dizer: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. De qualquer maneira, hoje você tem que decidir qual é o tipo de vermelho que você vai querer para a sua vida. Se é o vermelho do pecado, ou se é o vermelho da purificação pelo sangue do Cordeiro. Mais um pouquinho de som aqui em cima para mim, por favor. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão para dar glória. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus vai dizer: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles vão ficar brancos como a neve. Se esta noite você entregar a tua vida a Jesus, e se você abraçar o Jesus que morreu nessa cruz pela sua vida, o jugo da iniquidade, do pecado, ele vai cair por terra. É o sangue do Cordeiro. Vai subindo o som aqui devagarzinho para mim aqui em cima. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Mas eu quero dizer para você esta noite que a cruz não fez apenas amigos, ela também fez inimigos. E a cruz tem muitos inimigos, e muitos inimigos se levantam contra a cruz. Quais são os inimigos da cruz, pastor? Nós não podemos falar de todos, mas podemos em meia hora falarmos aqui sobre alguns inimigos da cruz. Primeiro lugar, o primeiro inimigo da cruz é a cruz compulsória. Diga bem alto: compulsória. Tecalabachúria. O que é uma cruz compulsória? É uma cruz obrigatória.
A Bíblia vai dizer no texto que lemos em Mateus 27 e 32, que quando saíam encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz. Mas espera aí, pastor, este homem não está carregando a cruz, ele não está abraçando a cruz voluntariamente, não é o desejo dele carregar essa cruz, não é o desejo dele estar com esta cruz. A Bíblia está dizendo que ele está sendo constrangido, está sendo compelido, está sendo obrigado a carregar a cruz. Tecalai, rebassai. Eu já vi vários filmes e várias crenças e poesias que exaltam este homem chamado Simão Cireneu, dizendo que ele foi um grande personagem, que fez uma caridade tão grande, que ajudou a Jesus carregar a cruz. Mas eu queria perguntar aos irmãos nessa noite, qual o mérito pode ser ter uma pessoa que faz uma caridade compulsória? Uma pessoa que está fazendo, ainda que seja uma caridade ou uma bondade, mas não está fazendo por livre e espontânea vontade. Essa pessoa não está ajudando porque quer, não é o seu desejo fazer aquilo, ele está sendo obrigado pelos soldados romanos, ele está sendo, aleluia, constrangido, ele está sendo compelido a carregar aquela cruz. Eu não posso esta noite dar elogios a Simão Cireneu, porque uma coisa forçada, uma coisa obrigada, não pode obter méritos. E ainda que os filmes, e ainda que as culturas religiosas venham exaltar Simão Cireneu, dizendo que ele fez uma grande coisa, eu não vou encontrar em nenhum lugar na Bíblia este homem sendo louvado pelo que ele fez, ele sendo exaltado pelo que ele fez. Eu não encontro, eu já li a Bíblia toda, eu não vejo em nenhum lugar na Bíblia a Bíblia dizendo bendito foi Simão Cireneu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Sabe por que você não vai descobrir isso na Bíblia? Porque Deus não abençoa quem faz as coisas forçadamente. Deus não honra aquele que está sendo obrigado a fazer alguma coisa, aquele que não tem vontade própria. Deus trabalha no livre-arbítrio. É o teu desejo, é o teu coração que tem que estar naquilo que você está fazendo. Só mais um pouquinho de som aqui em cima, por favor. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nesta noite? Remante o quebruvia se prafia se professebria rabatúcia quebia. Reminácia, o Jesus que deu a vida na cruz para salvar a mim, você pecador, ele não fez porque foi compelido, ele não fez porque foi obrigado, ele não fez porque foi forçado, ele fez por amor, e por amor verdadeiro, ele fez por desejo próprio, ele fez por nos amar. E agora, esse Jesus que dá a vida por nós, de maneira voluntária, ele não vai aceitar que você abrace a cruz de maneira forçada. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite, vai subindo o som devagarzinho aqui para mim aqui, por favor. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Rabacandarábia. Eu não posso dar elogios para Simão Cireneu esta noite. Eu não posso exaltar este homem e colocá-lo na galeria da fé. Pode procurar em Hebreus capítulo 11. O nome de Simão Cireneu não está lá. Sabe por que não está? Deus não aceita nada forçado. Deus não aceita nada obrigado. Se você quer fazer a obra de Deus, e se você quer aceitar Jesus, tem que ser de coração. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Vai subindo, varão, vai subindo, que não está chegando aqui não. Aleluia. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Quem crê que o Senhor está nessa palavra aí, vai dando glória.
Aí sabe o que é que eu entendo, irmão? Agora trazendo, aplicando para o dia de hoje. Tem gente que está na igreja, mas está obrigado. Está na igreja porque o pai força, porque a mãe força. Não, você vai ficar na igreja, você tem que ser crente. Tem marido que está na igreja, mas é para agradar a mulher. Tem mulher que está na igreja, mas é para agradar o marido. O coração dele não está na obra de Deus. Ele não tem amor pelo que Deus fez por ele na cruz. Ele está na presença de Deus, mas é uma coisa forçada, é uma coisa obrigada. Essa noite eu venho dizer aqui: Deus está sondando os corações, e se você não servir a Ele de verdade, Ele não vai aceitar essa tua religião, Ele não vai aceitar a tua adoração. Não adianta você abraçar a cruz se for forçado. Remanta lavachúria. Tem pessoa que está abraçando a cruz, mas é porque quer bênção. Está abraçando a cruz e está pegando a cruz, mas é porque só quer milagre. Aleluia. Tem pessoa até mesmo que está dizendo assim: eu não tenho nada com Jesus, eu não me identifico em nada com o que Ele fez, eu só vou aceitar Ele porque eu não quero ir para o inferno. Então, meu irmão, pode contar que tu já está lá no inferno com a cruz e tudo. Como você acha que vai poder enganar um Deus que sonda o coração, que sonda a mente? Ele está vendo se o teu coração está na palavra ou se não está na palavra. Essa noite aqui, essa cruz falsa, essa cruz mentirosa não vai passar na presença de Deus. Essa noite Jesus está passando a limpo os corações. Ou você recebe Ele de verdade, ou então não vai dar certo. Ou você o adora por querer, ou então Ele não vai aceitar a sua vida no altar. É blasfêmia. Porque senão a gente vai cair naquela situação dos filhos de Eli, o sacerdote do Antigo Testamento, que os filhos dele, Ofni e Finéias, só eram sacerdotes porque eram obrigados a ser, porque teve a sorte de nascer da linhagem de Abraão e da descendência da tribo levítica. Aleluia! E agora, por serem filhos de sacerdotes, a lei decretava que eles eram obrigados a ser sacerdotes, mas a Bíblia diz que eles não tinham caráter, a Bíblia diz que eles não tinham moral, eles não tinham santidade. A Bíblia diz que eles eram sacerdotes profanos. A Bíblia diz que eles se prostituíam e não tinha nem o cuidado de ir para o motel, se prostituía dentro da igreja. Alabacandarábia. A Bíblia diz que eles tomavam os sacrifícios para eles roubavam a oferta do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer também que Deus levantou um profeta, botou o dedo na cara do sacerdote e falou: teus filhos vão morrer, eu vou matar os teus filhos. Essa noite Deus não está deixando espaço aqui para ninguém fazer a obra de Deus forçadamente. Ou você faz porque quer, por desejo próprio, ou não vai dar certo. Filho de pastor não é pastorzinho não, vai ser pastor se fizer por onde tiver chamado. Aqui não tem negócio de promoção automática não. Aleluia. Aqui não tem negócio de promoção obrigatória, compulsória. Rebacai, vai chegando e vai ficando. Não é dessa maneira não, meu filho. Alabacandarábia. Não é o homem que manda na obra de Deus não. A obra de Deus, quem manda é Deus. E essa noite Ele está dizendo: aqui não tem espaço para levar a cruz obrigatoriamente. Ou você carrega por desejo próprio, ou então você vai para lá em outro lugar.
Esse é o primeiro inimigo da cruz. O segundo inimigo da cruz é a falsa cruz. A falsa cruz é a cruz das religiões humanas. Porque você veja em Mateus capítulo 27, aí mesmo onde você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 40 diz: e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. A pergunta que eu faço para a igreja é: aquelas pessoas estão olhando Jesus crucificado na cruz, e eles estão dizendo, se você quiser se salvar, desça da cruz. Mas como é que Jesus vai descer da cruz, embaixada, se é só na cruz que ele pode ter a salvação? Era para você ter dado mais glória. Eles estão dizendo para Jesus, se você quer ser salvo, desça da cruz. Mas como ser salvo sem a cruz? Eu não estou entendendo, pastor, você já vai entender. O mundo tem uma proposta, o céu tem outra proposta. A proposta no céu é: pega a cruz, abraça a cruz e seja salvo. A proposta do mundo é: você não precisa de cruz para ser salvo. Desce da cruz e vai procurar uma religião, vai ser uma boa pessoa, vai fazer obra de caridade, alevar-se québia. Só que essa proposta não é de Deus não, meu filho. Esta é a falsa cruz, é a cruz das religiões humanas, porque as religiões humanas não têm cruz. A única que tem cruz se chama cristianismo. O budismo não pode salvar, por quê, pastor? Porque não tem cruz. O islamismo não pode salvar, pastor, por quê? Porque não tem cruz. O Hare Krishna não pode salvar, por quê? Porque não tem cruz. O testemunho de Jeová não pode salvar, por quê? Porque não tem cruz. O mormonismo não pode salvar, por quê? Porque não tem cruz. Então, quando disseram para Jesus, desce da cruz, Jesus não desceu, porque ele estava certo daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que a salvação era da cruz, não era fora da cruz. Essa noite Deus, o diabo está dizendo para muita gente aqui: não precisa estar na cruz, salva-te de outra maneira, faça o que você quer, seja uma boa pessoa, cultive uma ideologia, mas essa religião que não tem cruz não pode salvar a tua vida. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. As religiões do mundo não podem salvar ninguém. Por quê? Porque nenhuma delas possui uma cruz. E aí vem o desafio que eu estou fazendo até hoje. Não apareceu ninguém para aceitar o meu desafio. Me mostre uma religião que o seu Deus se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida pelos pecados da humanidade e ressuscitou ao 3º dia e está à direita do Pai no céu. Remanto Keb. Qual a religião que obedece, que cumpre esses requisitos, que preenche esses requisitos? Porque pelo que me consta, Buda não morreu por nenhum pecador, Buda não deu a vida por seus seguidores, Maomé não deu a vida para salvar ninguém, Dalai Lama não morreu por ninguém, Hare Krishna não morreu por ninguém, Rebacandarábia, Charles Taze Russell não deu a vida para salvar ninguém, os testemunhos de Jeová, Ellen White, a guru profetiza dos adventistas do 7º dia, ela não deu a vida para salvar nenhum pecador. Rebacandarábia. Então, enquanto não me prove o contrário, eu não vou largar a cruz, porque aqui tem alguém que deu a vida para me salvar, aqui tem alguém que verteu sangue puro carmesim, ele deu a sua alma, ele deu a sua vida. E outra coisa, ele não deu a vida com 70 anos não, foi na sua juventude. Ele disse: eu vou sacrificar minha vida, mas eu vou salvar o pecador. Eu sou uma oferta viva para Deus, eu sou a cruz verdadeira. Ah, meu irmão, abandone essa falsa cruz hoje e abraça a cruz verdadeira, porque só tem um que deu a vida por você na cruz do Calvário. Give him praise, give him glory.
O terceiro inimigo da cruz é um pouco mais sutil, mas é um inimigo terrível. Sabe qual é o terceiro inimigo da cruz? A sabedoria humana. Você abre a sua Bíblia no primeiro livro, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Você vai perceber que a sabedoria humana, ela é o inimigo mortal da cruz. Veja que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha bem, não se faça vã. O que é uma coisa vã? Uma coisa que não tem utilidade nenhuma. Pastor, mas a cruz pode se tornar sem utilidade nenhuma? Sim, se ela for trocada pela sabedoria humana. Era para você ter dado glória. Está entendendo o que Deus está falando? Aí vai dizer no versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, essa palavra loucura na Bíblia, ela não tem a ver com debilidade mental, ela tem a ver com tolice, burrice, idiotice. Mas como assim, pastor? O mundo considera a cruz uma coisa idiota. Eles olham para o crente e dizem: esse cara é um imbecil, essa moça, esse jovem não está fumando uma maconha, não está se prostituindo com 4 homens de uma vez. Isso é doido, isso é um louco. Está todo mundo tomando a sua cervejinha gelada e olha ele lá. Essa menina, essa moça é louca, um calor desse, uma saia no joelho. Para eles é uma idiotice. A cruz é uma loucura no sentido de ser uma burrice, uma coisa idiota, uma coisa tola, sem qualquer tipo de sabedoria. Remanto cominarassai. Mas a Bíblia vai dizer que os que consideram que a cruz é uma tolice e uma idiotice, é só para aqueles que perecem, é só para aqueles que são destruídos. Porque esses que consideram a palavra da cruz uma idiotice, são os mesmos que nesse exato momento estão com as suas vidas desgraçadas, perecendo na maconha, na cocaína, no crack, perecendo na prostituição, nos bordéis da vida, no botiquinho uma hora dessa, dia de domingo, sem uma família, porque o diabo acabou com a família dele, e fica o domingo o dia inteiro tomando pinga, tomando cachaça, até ficar trocando as pernas e cair no meio do chão, e os cachorros virem lamber sua boca, sua cara. Rebacandarábia. Estes mesmos que consideram a cruz uma idiotice, são aqueles que estão matando, que estão morrendo, que estão adorando aos deuses deste mundo, colocando macumba nos desencruzilhadas, são aqueles que estão sendo destroçados pelas obras do diabo. Mas aqueles que a quem eles dizem que são idiotas, que abraçam a cruz, estes estão com as suas cabeças erguidas, estão comemorando a vitória de Deus na sua vida. Tem poder para pisar no diabo, para expulsar o demônio, tem poder para expulsar Satanás. As suas famílias estão abençoadas, a sua vida é abençoada. Essa é a loucura da cruz. Eu prefiro ficar com a loucura da cruz. Ai, terra, chubi derrebe papou peterrebe. Quem está entendendo isso aí, meu filho, levante a sua mão para dar glória a Deus. A Bíblia está dizendo que a palavra da cruz é tolice para os que perecem, mas que ela não tem nenhuma conexão com a sabedoria. Eles se dizem sábios, eles se dizem inteligentes. Rebidácia. Mas Paulo está dizendo: eu não vim a vocês para ostentações de palavras de sabedoria, para que a cruz de Cristo não se torne vã.
Então, se você quiser buscar a sabedoria deste mundo, você vai anular a cruz na sua vida. Tecalai. Remanto Kébia. Está gostando de ouvir essas verdades? Você que tem buscado a sabedoria deste mundo, que considera a cruz de Cristo uma tolice, tequelébria, e acham que pela sabedoria deles, eles vão conseguir se salvar. Mas essa não é a cruz salvadora, é a inimiga da cruz, é a sabedoria humana. Essa palavra sabedoria no grego é sofia, da qual vem a palavra filosofia, uma junção de duas palavras gregas, filós, amigo, e sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Remantiokébia, entendendo que a mitologia grega fluiu para a filosofia, e a filosofia evoluiu para a ciência moderna. Então o mundo tem abraçado as suas filosofias, as ciências deste mundo, que visam explicar as coisas espirituais, mas não conseguem explicar nem mesmo as materiais. Lá no livro do profeta Daniel, a Bíblia diz: e o saber se multiplicará, a ciência se multiplicou, a tecnologia hoje é avançada, a tecnologia para tudo, mas o mundo cada vez mais está em polvorosa. A Bíblia vai dizer que a cruz é tolice para a sabedoria humana. Mas você quer saber da verdade? A recíproca é verdadeira, porque a sabedoria também é uma tolice para a cruz. Eu não entendi, pastor. Eu estou dizendo para você que a sabedoria humana acha que a cruz é uma idiotice. Mas o contrário também é verdadeiro. A cruz também considera a sabedoria a verdadeira idiotice. E agora, quem é que vai conciliar esta equação? Porque não podem que as duas premissas serem verdadeiras. A sabedoria humana diz que a cruz é idiota, mas a cruz diz: você, sabedoria humana, é que é o idiota. Ou a cruz está certa e a sabedoria humana está errada, ou a sabedoria humana está certa e a cruz está errada. Então você, que tem escolhido a sabedoria dos homens, a sabedoria deste mundo, as religiões dos homens, você está com um grave problema. Se você está certo e a cruz é uma idiotice, mesmo assim não há nenhuma possibilidade de salvação para você, porque a sabedoria humana não salva ninguém, e você vai para o inferno. Agora, se a cruz está certa e a sabedoria humana está errada, aonde você comparecerá quando você fechar os olhos aqui e estiver do outro lado? Essa é a noite que Deus te chamou aqui para você sair de cima do muro e tomar a sua posição ao lado de Deus. Alaia sábia candarábia sébia. A sabedoria humana até hoje não resolveu o problema de ninguém. As doenças se multiplicaram. Tivemos uma pandemia mundial na época de maior tecnologia do homem. Rebacandarábia, nunca houve tal calamidade, mesmo em meio a tanta tecnologia. A sabedoria humana, a ciência se multiplicou, mas não pôde fazer nada pela humanidade. A sabedoria humana se multiplicou, mas se multiplicou a fome, a desigualdade social, a miséria, a violência. Qual lado você vai ficar esta noite? Rabacandarábia. Sabe, irmão, tem um cientista, um historiador, na verdade um arqueólogo famoso nas redes sociais, chamado Dr. Rodrigo Silva. Você já deve ter ouvido falar. Inclusive ele é adventista do sétimo dia. E ele, numa entrevista, ele disse que a fé é racional. Mas eu discordo veementemente dessa declaração.
Este homem é um ótimo cientista, é um homem muito inteligente, fala muitas coisas boas, mas desta vez ele está errado. A fé não é racional. Mas pastor, por que a fé não é racional? Porque a própria definição bíblica de fé é contra esta declaração de que a fé seria racional. Qual é a definição de Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Escute aqui, meu irmão, a ciência só trabalha com aquilo que se pode ver, com aquilo que se pode tocar, com aquilo que é tangível. A fé não tem nada a ver com a razão. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Não dá para conciliar a razão com a fé. Fica lá, Bachuri. Mesmo porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! A fé não se manifesta através dos estudos arqueológicos, através dos experimentos do laboratório. A fé não se manifesta por nenhuma sabedoria, epistemologia ou conhecimento humano, ou astrologia, astronomia. A fé, ela se atém à pregação da palavra. A ciência é natural, a fé é sobrenatural, a ciência é material, a fé é espiritual. A cruz não tem nada, rebacaia, com a sabedoria humana. A cruz tem a ver com o céu, com a presença de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, a idiotice, a burrice. Porque não somos nós que dizemos que a pregação é uma idiotice, mas eles dizem que é. Você é um louco? Está ouvindo esse falastrão? Para que eu vou ficar ouvindo um pregador? Por que eu tenho que ouvir um pastor? Eu tenho a antropologia, eu tenho a sociologia, eu tenho a fisiologia, eu tenho a química e a física. Ele diz: eu vou ficar vendo um pregador falando de um livro ultrapassado, antigo, milenar? Mas a Bíblia está dizendo que Deus nos salva, mas não pela sabedoria dos homens, mas pela loucura da pregação. Rebacandarai, porque a sabedoria humana é inimiga da cruz. Quando dizemos que a sabedoria humana é inimiga da cruz, estamos indo para um outro patamar também. É aquela pessoa que acha que vai vencer pela sua própria sabedoria. Ela não precisa de Deus para nada. Ela é toda poderosa. Vai vencer pela sua beleza, vai vencer pela sua juventude, vai vencer pelos seus talentos naturais. Será que vai mesmo, meu irmão? Será que você vai comprar essa briga aí e vai vencer? Tu tem peito de aço? Quando a bala do revólver vir na direção do teu peito, tu vai botar o diploma da faculdade na frente? Quem guarda a tua vida é Deus, quem salva a tua vida é Deus, quem renova a tua vida é Deus, quem te leva para o céu é Jesus de Nazaré. Paulo está dizendo: eu não preciso de sabedoria humana, eu só preciso da cruz. Remanto Kebidai, Reminíbias. Não é que a sabedoria humana não tem o seu valor. Tem o seu valor. Se você quer ser um engenheiro, você precisa de sabedoria para ser um engenheiro. Se você quer ser um advogado, você precisa dessa sabedoria para ser um advogado. Mas não vem trazer isso para o campo espiritual, porque não vai dar certo. Você é advogado lá no seu trabalho, você é um engenheiro lá na sua empresa. Aqui está todo mundo debaixo do sangue do Cordeiro. E só vai entrar no céu aquele que tem o sangue do Cordeiro. Só vai entrar no céu aquele que confia na sabedoria ou na tolice da cruz. Porque para o mundo é tolice, mas é para quem perece. Mas para nós é poder, é poder, é poder, é poder para esmagar a serpente, é poder para vencer o câncer, é poder para vencer a AIDS, é poder para vencer a macumba, é poder para vencer o inferno. Quem está entendendo aí, levante a sua mão aí.
Dá glória a Deus, meu irmão. A sabedoria humana não vai te salvar, mas aqui está a glória de Deus, o sangue. A Bíblia diz que a tolice de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só, se Deus quisesse vencer a sabedoria humana com a sabedoria divina, Ele vencia fácil. Quem está entendendo? Está acompanhando, irmão? Ou está pensando Se Deus quisesse vencer o diabo, o mundo, o homem, com a sua sabedoria, não dava nem para saída. Pode colocar o jogo, segundo tempo, 45 do segundo tempo, 5-0 para o adversário, que em 2 minutos ele vira. Em 1 minuto, em 1 segundo, ele vira o jogo. Ticalabachuriqueia. Terrebe darassai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Lemanchorehebe. Aí Deus olha para o homem assim e diz assim: mas se eu vencer a sabedoria do mundo com a minha sabedoria, não tem nem graça. Já viu aquele adversário na dama, no dominó, que é um chamado patinho, que você ganha tudo e você não tem nem mais gosto de jogar, porque não tem nem graça, você ganha toda hora. Se Deus fosse vencer o homem com a sua sabedoria, vencer a sabedoria humana, não tem nem graça, não dá nem para começar o combate. Não dá nem para começar a batalha. Aí sabe o que Deus fala? Eu não vou vencer a sabedoria humana pela minha sabedoria. Eu vou vencer a sabedoria humana com a minha idiotice. Era para você ter dado mais glória. Mas pastor, que isso está na Bíblia? Tá, porque ele está dizendo que não precisa da sabedoria divina para derrotar a sabedoria do homem. Ele está dizendo aqui: a idiotice de Deus é mais sábia do que o homem. A loucura de Deus, a idiotice de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem, da filosofia, da antropologia, da sociologia, da psicologia. A tolice. E você vai perguntar: pastor, mas Deus tem tolice? Qual é a tolice? A tolice de Deus é o sangue derramado na cruz. Alabacandarábia. Aqui não tem conta matemática, aqui não tem cálculo de nada. É o amor, é o amor, é o amor. É aquilo que os homens rejeitaram, mas é o que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Remanto cabinas Andiurébias Stick briefs. O arqueólogo falou que a fé é racional. Não, a fé não é racional. A fé é espiritual. Porque a fé não pode ser trazida à existência por estudos científicos. Levou-se a Camantio. Mas não é que a fé também seja totalmente irracional. Ela é racional, mas não para as coisas materiais, para as coisas espirituais. Aí eu vou concordar, mas não é isso que o arqueólogo quer dizer. Quando ele diz que a fé é racional, ele está falando sobre a revelação geral de Deus na natureza. Quando a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: Deus deixou sinais físicos na natureza para que o homem raciocinasse e visse. Quem jamais criou um céu tão lindo como esse? Isso aqui só um ser onipotente, onipresente, onisciente. É Deus. Quem jamais fez um sol brilhar lá em cima? Ninguém. Isso aqui só um todo-poderoso, um Deus cheio de glória pode fazer.
Arabacandarábia. Mas entenda bem, estes foram sinais que apontavam para o homem buscar uma revelação espiritual, porque o fato de eu olhar para o céu e entender que Deus existe por causa da natureza, isto não pode provocar em mim uma fé salvadora, porque a fé salvadora não vem daquilo que o meu olho vê do que Deus fez, mas vem daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Anjos e camanjos, Rebidia rabacobidécia, camancha rebiderebia sai. Então Paulo vai dizer que a obra da criação, a consciência de Deus no interior do homem, do certo e do errado que todo ser humano tem, isto são indicações para o homem buscar uma revelação espiritual. Ela em si mesma não pode salvar. Paulo vai dizer, Deus deixou esses sinais para que o homem, mesmo que ainda tateando, pudesse encontrar a revelação espiritual. Então a razão não pode revelar a Deus, aleluia, no sentido da salvação da sua alma, porque se assim fosse, não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Alabacandarábia, como é que esta fé, ela se manifesta, meu irmão? Ela se manifesta racionalmente, sim, mas racionalmente naquilo que é espiritual. E como? Porque quando você crê, você não crê numa coisa vazia, você não crê numa coisa abstrata, porque o que é a salvação, o que é a verdade, o que é o amor, aleluia, o amor é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, e a salvação também é uma pessoa. Alabacandarábia, rebacandarabachébia. Então quando a pessoa encontra a fé salvadora, é quando alguém está pregando a palavra de Deus, e o Espírito Santo, que não é físico, que é espiritual, ele começa a convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e começa a dizer para essa pessoa, olha, essa palavra é verdadeira, aceita Jesus para você se salvar. Arabacandarábia, não é um cientista que está falando, é uma pessoa que está falando com esta pessoa. Arabacandarábia, e agora essa pessoa, olha, é verdade, isso tudo aí é verdade, está testificando no meu coração. Então essa pessoa agora vai fazer nascer a fé, mas a fé não vai ser repousada na ciência, ela vai ser repousada numa pessoa que está entrando no coração dela, chamada Jesus de Nazaré. Então, meu irmão, eu não preciso que os apologistas provem que Jesus foi um personagem histórico que esteve na terra. A sabedoria humana é inimiga da cruz, porque eles põem em dúvida até que Jesus Cristo foi um personagem real que esteve no mundo. Será que não foi uma invenção? E aí vem os apologistas, que fazem um ótimo trabalho, e eles buscam fundamentos históricos, arqueológicos, os livros de Flávio Josefo, o historiador Eusébio, Filo e tantos outros, que trazem registros que provam que Jesus Cristo foi um personagem histórico e real. Só que entenda bem, isso são persuasões da razão. Eu não preciso que ninguém me prove que Jesus verdadeiramente existiu há 2000 anos atrás. E você vai perguntar, mas pastor, por que o senhor não precisa que te provem que Jesus existiu e foi real, que viveu há 2000 anos atrás? Por que o senhor não precisa que te provem fisicamente, historicamente, que Jesus é um personagem real? Eu não preciso, porque esse Jesus está se revelando aqui e agora a mim. Ele é uma realidade. Eu falo com ele, ele fala comigo. Eu sinto a sua presença. Ele não é uma coisa, ele não é um objeto, ele não é uma coisa abstrata, ele é uma pessoa. Eu falo com ele, eu ouço a sua voz, eu conheço ele intimamente.
Então a Bíblia está dizendo a você: você não precisa de que ninguém te persuada, aleluia, racionalmente, a respeito de nada. Você já tem Ele dentro de você, você já tem a glória dele na sua vida. Você pula, você dança, você fala em mistério, você tem revelações, você sente alegria dentro de você. Esta é a prova cabal que Ele é real e está na tua vida. Porque se o cristianismo que você vive é um cristianismo que você não sente isso, não vive isso, não experiencia isso, então está errado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, e o Espírito Santo é uma pessoa. Rebidar a sábia. Pode deixar o aleluia baixinho aí, por favor. Rebacandarábia. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Arubi nebrevácia. Para terminar, eu quero dizer para você que o mais importante não é ter sabedoria humana, mas é ser escolhido por Deus. Porque 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28 diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, ou seja, o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas. Sabe o que é louco? Idiota. Não que nós sejamos idiotas, mas para eles nós somos idiotas. Mas eles podem achar o que quiser, porque eles são os próprios idiotas. Então ninguém está nem aí para o que eles estão achando. Porque eles não acham idiota fumar maconha, eles não acham de idiota um homem fazer sexo com homem, eles não acham idiota viciar em crack, roubar para sustentar o seu vício. Eles não acham idiota matar, roubar, prostituir. Então por que eu vou ligar para a classificação que eles fazem de mim? Eles podem achar que eu sou idiota, mas eu é que sei. Porque assim como a sabedoria humana diz que a cruz é idiota, a cruz diz que a sabedoria humana é idiota. E quem é que está com a razão? Era até para você ter dado glória. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Se coloque de pé nessa noite.